floresta densa e vasta, um guarda florestal vigilante fazia sua patrulha. Esse guarda, sempre atento, tinha o dever de proteger os animais, que eram parte importante do equilíbrio da natureza. Um dia, o guarda avistou um homem guiando uma carroça puxada por um cavalo. Na carroça, ele carregava uma gaiola improvisada com um tatu dentro. Ao ver aquilo, o guarda franziu a testa e se aproximou. "O que está fazendo com esse tatu?" perguntou o guarda com firmeza. O homem, percebendo o risco, respondeu: "Este tatu é meu animal de estimação. Cuido dele desde que era um filhote. Ele é como parte da minha família." O guarda, sabendo das leis de Deus e dos homens que proíbem a captura de animais silvestres, disse: "É contra a lei manter animais silvestres em cativeiro. Vou precisar prendê-lo por isso." O homem, desesperado, tentou convencer o guarda. "Mas ele realmente é meu animal de estimação. Se eu soltá-lo e chamá-lo de volta, ele vem, como um cachorro fiel. Posso provar." O guarda, sempre justo, decidiu dar uma chance ao homem para provar sua história. "Então, solte o tatu e mostre-me que ele é seu animal de estimação." O homem abriu a gaiola e o tatu rapidamente correu em direção à floresta, desaparecendo entre as árvores. O guarda esperou pacientemente e, depois de alguns momentos, disse: "Agora, chame o tatu de volta." O homem, com um sorriso malicioso, respondeu: "Que tatu? Eu não sei de nenhum tatu." O guarda, percebendo que havia sido enganado, ficou furioso. "Você está zombando de mim? Chame o tatu de volta ou vou te prender." O homem, com os olhos cheios de falsa inocência, levantou as mãos. "Me prender por quê? Eu não fiz nada de errado. Não há nenhum tatu comigo agora." Assim como o homem da história enganou o guarda, muitas vezes na vida, achamos que podemos escapar das consequências dos nossos atos. Podemos até conseguir enganar as pessoas ao nosso redor, mas não podemos enganar a Deus. A palavra de Deus nos diz em Jó, capítulo 34, versículo 21. "Os olhos de Deus observam os caminhos dos homens. Ele vê cada passo que dão." O homem da história pode ter escapado da justiça do guarda, mas não escapará da justiça de Deus. Um dia, todos nós teremos que prestar contas de nossas ações diante dele. E nesse dia, não haverá desculpas, nem truques, nem enganos que possam nos livrar da verdade. Que essa história nos leve a refletir sobre nossas atitudes. Não devemos confiar na nossa própria esperteza ou tentar escapar da verdade. Ao invés disso, devemos buscar viver de forma íntegra e honesta, sabendo que Deus vê tudo e espera de nós retidão. Porque, no final, é a justiça de Deus que prevalece.